Good morning. Bom dia. I would like to introduce myself in English, Ok. but I learned one thing here. There are three English language: the Britannic, the American, and mine. So I decided to bring with me my translator. Okay? Amém. Now I can leave. Queridos, eu não falo absolutamente nada em inglês. So my friends, I don't speak anything in English. Nem o britânico, nem o americano e muito menos o meu. Either the British, either the American, either mine. Então, nessa manhã, So this morning, eu peço a gentileza I kindly ask you, que me escute so please listen to com me paciência with patience. em português In Portuguese, e o mais rápido possível. and as fast as you can. Ok? Amen. Eu creio que essa manhã o Senhor preparou algo especial para os nossos corações. I believe that God has prepared something special to our Eu heart tenho this orado morning. por esse dia desde quando eu conversei com o Thalisson, eu conversei com o Luiz. I've been praying for this day since when I spoke with Talisson, with Eduardo. E algumas coisas começaram a ser introduzidas no meu coração. And a few things start to grow in my heart. Eu estou aqui com a minha esposa, a I'm here pastora with my Larissa, wife, Pastor Larissa, e os meus dois filhos, o and my Eliseu two e a kids, Raquel. Eliseu and Raquel. Esse foi um período muito importante para nós, para estarmos aqui. So this is a important time for us to be here. Nós saímos há um ano mais ou menos do Brasil We left Brazil around 1 year ago, e viemos para Portugal para começar um trabalho, para começar uma igreja. and we moved to Portugal to start a new church there. E quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a olhar as cadeiras, olhar o palco. And when I arrived here and I started looking all the seats that you have here, Algo all the começou a stage, borbulhar dentro do meu coração. and something started to light up in my heart. E eu não sei como é que está o seu coração, mas o meu está fervendo I pela don't know- presença do Senhor I don't know nesse how lugar. your heart is, but my heart is full of fire for the presence of the Lord. Seu coração está aquecido pela presença do Senhor? Is your heart full of fire for the presence of the Lord? Porque esse aplauso que você deu, se foi para mim, eu gostei. Because if this round of applause that you gave, that was for me, so Mas I'm quando okay. é para Ele, But algo if it's for God, so you sobrenatural need to sai give de it dentro de It's nós. something supernatural. E coisas extraordinárias começam a Extraordinary things acontecer. come out. Quem está entendendo o que eu estou Are you falando? understand what I'm saying? Eu queria falar algo importante, algo de Deus para mim e para você nessa manhã. I want to share something very important from God for me, to me and for you in this morning. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malachi chapter 3:18. O texto diz assim: It says, and you will again see distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who don't. tem duas palavras aqui que me chamam a atenção. Two words here get my attention. A primeira é a diferença. First is distinction. E o que é a diferença? And what is distinction? Quando nós lemos Êxodo capítulo 33, versículo 16, When you look at Exodus 33:16, o texto diz assim: the text says, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the world? Ou seja, o que o texto está dizendo é que a única diferença que nos distingue das demais pessoas da terra So what he's saying here, that the difference that distinguish us from the others é a presença de Deus dentro de is nós. the presence of the Lord inside of us. É a presença de Deus no meio de nós. Is the presence of the Lord among us. E a segunda palavra And the second word que me chama a atenção desse that texto gets my attention, é que ele diz novamente. that he says again. Diga assim comigo, novamente. Repeat after me, again. Quem aqui já passou por algum tipo de necessidade? Who here in this room have ever been through a tough season? Quem aqui passou por algum tipo de deserto? Have been through a desert in your life? Você consegue se lembrar? Can you remember that? Foi uma vez só na Was it vida? only once?
Deus fez algo poderoso na sua vida. Did God have done something extraordinary in your life? On that Fez de time? novo. And He did again. E fez de novo. And He did again. E Deus fará de novo And He will do it again. quando for necessário. Whenever is necessary. Porque existe algo dentro de você Because there is something inside of you que te distingue dos demais povos da terra. that distinguishes you from the others. Você anda com o Senhor. You walk with the Lord. Olha para quem está do seu lado e diga: você anda com o Senhor. Turn to the person next to you and say, you walk with the Lord. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Kings 17, verse 1 says, Now Elijah, the Tishbite from Tishbe in Gilead, said to Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the few next years, expect at my word. Quem é Elias? Who is Elijah? Elias não era um homem como todos os outros homens. Elijah was not a man like any other. Ele não tinha aliança ou associações com o erro. He didn't have any alliance with Ele era um mistakes. homem marcado por características diferenciadas. He was a man that was marked by Fosse no different aspecto characteristics pessoal, in his personal fosse no aspecto espiritual. or in his spiritual life. Ele era um homem que permanecia perante a face de Deus. He was a man that was before the face of the Lord. Antes de exercer o seu ministério, Elias teve que passar pelo deserto. Before he started his ministry, he has to go through the desert. E é no monte, And it was in the é mountain, no lugar da intimidade is in the place of que nós intimacy somos tirados do deserto. that we are taking from the desert. Há um nível de intimidade There- com o Senhor There is a level of que intimacy nos with the tira Lord da situação de deserto. that take us from the desert. Repita assim comigo. Repeat after me. O Senhor The Lord já está is ready. me tirando do deserto. Take me from the desert. Quantos creem nisso? Do you believe in that? Diga assim comigo, fala: eu estou Say with me, I am subindo o monte. climbing the mountain. Minha vida My life está sendo transformada. is being transformed. O deserto The desert está ficando para trás. is behind me. Você consegue olhar para trás Can you look behind e dar adeus ao deserto? and say bye to the desert? Deus está te levando a um novo tempo. God is taking you to a new time. Ele tem algo preparado para mim e para você. He has something ready for me and for you. Mas existe um erro But there is a mistake que os cristãos muitas vezes associam à sua mente. that the Christians sometimes they put in their mind. Eles acham que a caminhada com o Senhor They think that the walk with the Lord é como um mar de rosas. is like a bed of roses. Nunca seremos atingidos por fatalidades. We're never going to be attacked by fatalities. Que nada vai nos acontecer. Not will happen to us. Isso é um engano. This is a mistake. O que diferencia e faz diferença entre quem serve e quem não serve What makes us different from the others é a presença de Deus. is the presence of the Lord. É ter Jesus no nosso barco. Is have Jesus É in a our nossa boat. intimidade com Is Deus. our intimacy with the Lord. No lugar secreto, In the secret place, na presença do Senhor, in the presence of the as Lord, referências do deserto, all the reference from the desert elas desaparecem. disappear. O Senhor nunca nos garantiu imunidade, Lord never said that we would be immunity, mas Ele garantiu a eternidade. but He said that we will have the eternity. Adversidades vão acontecer comigo e com você. So adversity will come on in our way. Os desertos vão chegar na minha vida e na sua vida. The desert will come in my life and in your life. Só que Davi diz no Salmo 34, But David said in Psalm 34, versículo 4 e versículo 5. verse 4 and 5, Busquei o Senhor
I prayed to the Lord, e ele me respondeu. and he answered me. E livrou-me de todos os meus He temores. freed me from all my fears. Os que olham para ele ficarão radiantes. Those who look to him for help will be radiant. No rosto deles Radiant with joy. não haverá sombra de decepção. No shadow of shame will darken their face. Só que quais eram as condições que Davi escreveu esse salmo? But what was the condition that David wrote this psalm? Ele estava numa caverna. He was in the cave, in a E cave. mesmo naquele lugar, And even that place, ele estava louvando ao Senhor. he was praising the Lord. Mesmo ali escondido, Even in that hiding place, sob perseguição, under num persecution, lugar escuro, in a dark place, talvez sem comer e sem ter o que beber, maybe without food or drink, cercado de pessoas endividadas e com um espírito desgostoso. surrounded by people that was not full of joy. Porque tem gente que muitas vezes só está bem quando tudo está bem. Because some people sometimes they are only good if everything is working well. Elas não têm intimidade com o Senhor, elas vivem pela carne. They don't have this relationship with the Lord. Não They se live by the submete aos, flesh. aos tratamentos vindos do Pai. They don't put themselves Não under the God's entendem que há treatment. processo. They don't understand there is a process. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o texto diz: Philippians chapter 1 verse 6 says, aquele que começou a boa obra vai completá-la. He who began the good work will complete it. Nós precisamos entender We need to que understand mesmo nas aflições, that even in the Ele não tough nos abandona. moments, He does not forsake us. não importa o deserto, Doesn't matter the desert. não importa a adversidade, Doesn't matter the adversity. Ele estará conosco. He will always be with us. O deserto The desert, nem sempre será o lugar onde Deus vai nos provar, the desert is not always going to be a place that God will put us in a proof, mas será o lugar but it will be a place onde nós provaremos Deus. that we will taste Him, we will have experience with Him. Será o lugar It will be a place que nós provaremos mais de that we're Deus. going to have more of Him. Portanto, That's why pare de olhar para a escassez. stop, look at Pare the de barrenness. lamentar a perseguição. Stop complaining about the persecution. Não se contamine com problemas. Don't be contaminated with problems. Porque no próprio Salmo 34, Because in Psalm 34, debaixo de tanta circunstância que Davi estava vivendo, even under all the circumstances that were surrounding David, ele começa o Salmo dizendo assim: he started the psalm saying, louvarei ao Senhor em todo o tempo. I will praise the Lord at all times. Quem pode dizer eu louvarei ao Senhor em todo Who o can tempo? say that I will praise the Lord all times? Versículo 3. Verse 3, Ele diz: somente no Senhor me gloriarei. he says, I will put my faith in Christ alone. E ele termina dizendo: venham And he finished saying, come juntos. together. Diga assim comigo, juntos. Say after me, together. Olha para quem está do seu lado e diga juntos. Turn to the person next to you and say together. Olha para quem está atrás e diga juntos. Turn to the person behind you and say together. Cutuca quem está na sua frente e diga Poke juntos. the person in front of you and say together. Exaltaremos o nome do Senhor. Together we will exalt his name. Queridos, ele estava ensinando aquelas pessoas a não olharem mais para as suas circunstâncias. My friends, he was teaching those people to not look at their circumstance. A nossa fé ela é fundamental em processos como esse que nós passamos. Our faith is based in process like this that we will go through. Porque em Hebreus 11:6 o texto diz: Because in Hebrews 11:6 it says, sem fé é impossível agradar a Deus. without faith it's impossible to please God. Então eu pergunto para você, você acha que você está sozinho? So then I want to ask you, do you think you're alone?
Salmo 41, versículo 3 diz: Psalm 41:3 says, Ele nos assiste no leito de enfermidade. "The Lord sustains us on the sick bed. Ele afofa a nossa cama. He prepared our bed." E aí nós perguntamos como que isso acontece? And then you can ask how that can happen. Ele envia o seu maná. He sent his manna. Ele providencia uma nuvem durante o dia. He provides a cloud during the Ele day. providencia uma coluna de fogo à noite. He brings like a pillar of Ele faz fire. brotar a água da rocha. He can causing water to spring out of the Ele rock. guarda as nossas He vidas. can save our lives. O deserto não é o fim da linha. The desert is not the end Deus of the tem road. mais para mim e God para has você. something, have more for Deus you tem and for mais me. para mim e para você. For you and for me. E Elias foi levantado num tempo onde o povo estava se corrompendo. And Elijah rose in a time that the people didn't want anything. They're Por getting causa de uma corrupted liderança e de uma influência maligna. because of a bad leadership. Um casal que prejudicava tudo aquilo que Deus já havia depositado no seu povo. Because there was a couple that were destroying everything that God has already did to Acabe e these people. Jezabel, Jezebel and Ahab. eles tinham uma mente maligna. They had evil thoughts. E no contexto dessa história, a terra está vivendo uma seca excessiva. And if you look at the context in this time, so the earth were having a E very quando dry Acabe moment. disse que não ia mais chover, And when Ahab said Eles that já it's not going to estavam rain sem anymore, chuvas. there was no raining. e paralelo a isso, Acabe estava desesperadamente procurando uma oportunidade para matar o profeta. And also during this time, Ahab wants to kill a prophet. E o que o inimigo quer fazer nesses dias? And what the enemy wants to do nowadays, Ele quer calar a voz dos profetas. he wants to silence the prophet's voice. Ele quer que os profetas lancem palavras que não se cumpram. The enemy wants that the prophets declare words that's not gonna happen. Então, se Elias dissesse alguma coisa que não acontecesse, So if Elijah says something that will not happen, como não chover, like not rain, era oportunidade, e chovesse, and then it rains, era a oportunidade de Acabe acabar com Elias. there was the opportunity that Ahab was looking for to silence that prophet. Mas Isaías capítulo 55, versículo 11, But Isaiah 55:11, a palavra de Deus diz: the word says, a palavra que sair da boca do Senhor não voltará vazia. the word that comes out of the mouth of the Lord will not return void, Mas ela prosperará But- naquilo que ele a designou. but it will prosper in the thing for which he proposed for it. O deserto não é o teu lugar. Desert is not your place. O deserto não é o teu The lugar. desert is not your place. Olha para quem está do seu lado e diga: o deserto não é o Look teu to the lugar. person next to you and say, the desert is not your O place. Senhor te chamou God has called you para plantar os seus to pés plant your foot, em your feet, solo rochoso. and solid ground. Vão vir as tempestades. So the storm can come. Vão vir os ventos. The wind can come. Vão vir as chuvas. Can come the rain. Mas nada But nothing vai abalar will shake you. aquele que edificou Will shake the person that a sua has vida na has rocha. built their life in the rock. Quem crê nisso, dá um aplauso If bem you forte believe ao it, just Senhor. clap your hands. Querido, a minha pergunta para você nessa manhã é: So my question for you this morning is, o que você tem declarado sobre esse deserto? what have you been declaring over this O que desert? você tem declarado sobre essa situação que você tem vivido? What have you been declaring over this situation that you're Quem facing? determina a sua vida é o inimigo ou é o Senhor? Who determines your life? Is it the enemy or is it the Lord? Porque quando é o Senhor que determina a nossa vida, Because when it's the Lord that determines our life, quem vai fazer a diferença é a presença dele. what will be the difference in His presence? Você não vai precisar lutar. You don't need to fight. Ele lutará as He will tuas guerras fight for you. e entregará a vitória nas tuas And He will mãos. give the victory in your hands.
Naquele momento o povo estava corrompido, In that time, the people were corrupted, vivendo uma situação terrível de idolatria, living an horrible time of idolatry, a ponto de Deus levantar um profeta in a way that God needs to raise a prophet para declarar as suas palavras. to declare His word, Um homem que carregava a diferença dentro de si. a man that was bringing the difference inside of Um him, homem que se levantou para interferir na história do povo de Deus. a man that rose to interfere in the story of people's God, E people from levar God. aquele povo a viver um tempo marcado por milagres And bring to that extraordinários. people to live a time marked by the presence of the Lord. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, em And I nome want de to declare Jesus. over you this morning. Você é o profeta que Deus está levantando na tua casa. You are the prophet that God is raising in your home. Você é o profeta que You o are the Senhor está prophet levantando no seu trabalho. That God is raising in your work. Você é o profeta que o Senhor está levantando na tua faculdade. You are the prophet that God is raising in your Porque você university. carrega aquele que faz toda a diferença. Because you're bringing the one that can do all the difference. Há algo dentro de você que os outros não têm. There is something inside of you that the others don't have. E os outros povos vão olhar e dizer: And the other nations will look and say, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. great things God has done for them. E vocês vão dizer: sim, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. And you say, yes, God has done great things for us. E é por isso que nós estamos alegres. And that's why we have joy. Há um povo alegre do Senhor dentro desse lugar? Is there any joyful people in this place? Uou! Yes. E assim como Elias, And like Elijah, você também vai viver you will also live algo sobrenatural. something extraordinary. E a primeira coisa que eu quero falar com você And the first thing that I want to say, é que, como Elias, like Elijah, você vai you will receber de lugares de morte receive from place of death vida. life. 1 Reis 17, versículo 3, 1 Kings 17, até o versículo 6, o texto diz assim: from 3 to 6, it says, "Live here, turn eastward, and hide the carrot raven east of the Jordan. You will drink from the brook, and you have directed the ravens to supply you with food there." So he did what the Lord had told him. He went to carrot raven east of Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat with the morning, and bread and meat the evening, and he drank from the brook. Ok. Elias foi sustentado pelos corvos. Elijah was sustained by the ravens. E corvos são aves que habitam em lugares onde há lixo orgânico, onde há cadáveres e onde há animais em decomposição. So ravens, they are in the place where we have corpses, where we have trash. Eu me lembro que estive na Índia em 2012. I went to India in Eu 2012. fui para uma viagem missionária. I was there in a missionary trip. Eu não sei se tem indiano aqui. Is there any Indian people here? Indian guys? I love India. And I love Indian food. Yes. Eu amo comida indiana. I love Indian food. E ontem eu fui presenteado And yesterday I was gifted pelo seu pastor. by your pastor. Aliás, eu preciso dizer algo para você. I have to. By the way, I have to tell you something. Seu pastor já esteve conosco lá em Araçatuba, Your pastor have been to Araçatuba, interior de São Paulo, which is a countryside in São Paulo, bem lá no interior do Brasil. very far away, very hiding place in Brazil. E ele pregou para os jovens. And he preached for the youth Uma conferência que nós temos todos os anos. in a conference that we have every year, E nós fomos tremendamente abençoados. and we are so blessed by him. E eu quero assumir um compromisso com vocês aqui. And now I want to establish this alliance. Vou levar ele em Portugal. I'll take him to Portugal. Voltando na Índia. Okay, back to Indian. Quando eu cheguei na Índia, When I arrived there, 3 coisas me impactaram. 3 things impacted me. O trânsito,
The traffic, o número de pessoas the number of people, e o número de corvos. and the number of, I forgot the word. Wait, we have it here. The ravens, sorry. The ravens, yes. The ravens, the birds. I don't know if I'm right. Am I right? Eu cheguei em Mumbai. I arrived in Mumbai. Como tinha corvos? There was a lot of ravens. E lá no Brasil, And in Brazil, quando nós vemos esses animais, essas aves, when you see those birds, nós não ficamos felizes. we are not happy. Há duas aves no Brasil que nos assustam: There are two birds in Brazil that scares us, os corvos the ravens e os urubus. Albujan, something, yeah, that's very Não é, não. specific. Does anyone? Ochas. Ochas. Ele não entendeu também. He didn't understand. Very specific one. Ok. Quando eles estão por algum lugar, sobrevoando algum lugar, So when they are flying over some place, eles estão anunciando que existe ali ou morte, ou estão anunciando que vai acontecer uma morte. they're announcing that in that place there is a death or a death will happen. E quando Elias olhou para os corvos, And when Elijah was looking to the ravens, ao invés de receber anunciadores de morte, instead of receive announcement of death, eles estavam trazendo comida. they actually bring food. Eu não sei se você já passou por alguma situação de fome, I don't know if I've been facing any situation of starvation, of hunger, mas Elias estava num lugar but Elijah was in a place que tinha provisão de água, there was water provision, mas não tinha provisão de alimento. but there was no food provision. E de repente, os anunciadores de morte And then suddenly the death announcers começam a trazer provisão. start to bring provision. E aquilo que parece anunciar o teu fim And that thing that seems to announce your end vai começar a liberar vida. actually is going to bring life. Aquilo que era para te matar That thing that is supposed to kill you, vai começar a te trazer that vida. start bringing life. Porque existe um Deus Because there is a God que transforma a maldição that take the em course bênção. and turns it to blessing. José foi lançado numa prisão Joseph was in a prison para morrer. to die, Mas, na verdade, but actually aquele lugar that place foi de onde Deus tirou. was a place that God took him. E eu quero dizer uma coisa para você. I want to tell you something. As prisões The prisons não são lugares para te matar, are not place to kill you, mas é para mostrar ao mundo but it's to show to the world de onde Deus pode tirar um homem. from where the Lord can take you from. Davi estava numa caverna para fugir da morte. David was in a cave to run away from the death. Mas é daquele lugar But it's from that place que Deus levanta um líder, that God rose up a leader, uma influência, an influencer, junto com seus guerreiros, with his warriors para tomar nas mãos to take in their hands a herança the que o inheritance Senhor havia liberado para o seu povo. that God has delivered to his people. O filho pródigo não foi jogado num chiqueiro para morrer de fome, The prodigal son was not put in a place to live from mas para starvation, provar do amor verdadeiro de um pai. but to prove from, the true love of a father. Romanos capítulo 8, do 36 ao 39, o texto diz assim: So Romans 8, verse 36, 39. por causa de ti,
says, for your sake, enfrentamos a morte todos os dias. we face death every day. Mas diante de todas essas coisas, But in the face of somos mais do que vencedores. all things, we are more than conquerors. Porque nem a morte, For neither death, nem a vida, nor life, nem poderes, nor powers, nem nor principados, principalities, nem potestades, nor principalities, nor powers, nothing. nada poderá nos separar do amor de Deus. Nothing can separate us from the love of God. Come on, Come on. it's for God. Se você está num lugar de morte, If you're in a place of death, arruma as suas coisas, pack everything, porque Deus está te levantando com vida abundante. because it's taking you and give you abundant E life. você está saindo desse And lugar you're em nome leaving de from this place. Jesus. You're leaving this place. Em segundo lugar, Second thing, você vai you will, receber de lugares estéreis provisão. from barren place, you will receive provision. A provisão da água daquele riacho secou. So the provision of the brook dried up. Ele tinha dito que haveria seca, que não haveria mais chuva. So he said that would be a dry moment. We're not going to have a rain. Mas a partir do versículo 12 até o versículo 16, o texto diz assim: But from verse 12 to 16, the text says, As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I'm getting a few sticks to take home and make a meal for myself and my son. Then we might eat it and die. Elijah said to her, Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and for her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Elias levou uma viúva a viver uma vida abundante. Elijah led a widow to live an abundant life. E os profetas desta casa levarão uma nação a viver uma vida abundante. And the prophets of this house will bring a nation to live an abundant life. No meio da fome, In the middle of hunger, onde todos estavam sofrendo naquela terra, where everyone were suffering that land, a farinha não acabou da panela that flour didn't e o azeite não secou da botija, the flour didn't end, and the oil didn't dry out in the jar. porque profeta trouxe uma palavra de Deus. Because a prophet brought a word from God. Preste atenção, o texto diz no versículo 13. So look what the text says in verse 13. Põe o versículo 13 para mim, por Can you put the gentileza. verse in the screen? 13. Na minha versão, Okay, in my Bible it says. eu não achei na versão de vocês. It's not in there. Is it in the 13? But maybe you don't have the full verse there. But is it the second part of the verse? O texto diz: The text says. Yeah, that part. Thank you. No. ali. Yeah. O texto diz: but So first, it says, but first. mas primeiro. But first. E Elias estava ensinando algo naquele lugar. And Elijah was teaching something there. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. And I want to say this for you this morning. Um milagre One miracle, que você vai viver. the miracle that you're going to live, Um milagre que você vai declarar. the miracle that you're going to declare, Ele não vai vir it's not going to come antes do seu passo de fé. before your step of faith. Quem está entendendo o que eu estou falando? Are you understanding what I'm saying? Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar o reino. Matthew 6:36 says, seek first the kingdom.
but seek first the kingdom. E as demais coisas serão acrescentadas. And all these things will be given to you. O método de Deus é muito simples. This is the method of God. It's simple. Primeiro eu dou o passo. First, I step, E depois o milagre acontece. and then the miracle will happen. Veja aqui comigo. So look with me. O Mar Vermelho não se abriu The Red Sea didn't open até que Moisés colocasse o cajado nas águas. until Elijah put the stick. Sorry, Moses put the stick in the water. O Jordão não se abriu The Jordan didn't open antes que os sacerdotes pusessem o pé na água. before the priests put their feet in the water. As muralhas não caíram, as muralhas de Jericó não caíram The- sem que antes eles dessem as voltas determinadas pelo Senhor. The walls didn't fall before they walked the round that God determined. Lázaro não saiu da sepultura até que a pedra fosse removida. Lazarus didn't come out of the grave before the stone was removed. Pedro teve que pôr o pé nas águas para andar sobre o mar até chegar em Jesus. Peter has to put his foot on the water to walk on the water to get to Jesus. O paralítico não foi curado até que tirassem o telhado e descessem ele numa maca na frente de Jesus. The paralyzed was not healed until the roof was open and he was next to Jesus. Marcos capítulo 16. Mark 16, O texto diz que os sinais seguirão os que creem. it says that the signs will follow those who believe. Eu quero simular o que esse texto diz aqui. I want to simulate this, what the text says here. Eu represento todos vocês. I represent all of you. E o Eduardo representa os sinais, os milagres, os prodígios. And Eduardo represents the miracles, the signs. Tudo bem? It's okay? Me Everything? entendeu? Do you get me? Não? No? Ok. Okay. Eu vou olhar para o Eduardo, eles são os milagres, ele representa os milagres, os prodígios e os sinais. I look to Eduardo as he represents the miracles and wonders. E eu viro para ele e falo assim, me segue. And I look to him and say, follow me. Vamos lá, me segue. Follow me. Vamos lá, me segue. Come on, follow me. Mas ele está parado, ele não está me seguindo. But he's not following me. E por que ele não está me stay seguindo? still. And why he's not following me? Porque eu não estou me movimentando. Because I'm not Porque a hora moving. que eu começo a Because caminhar when I e a start hora que eu moving, começo a declarar when I start sinais, declaring, prodígios, signs, wonders, maravilhas vão começar a ser liberadas pelos Will profetas do follow Senhor me. em nome de Will Jesus. start being delivered by the prophets of the Lord. Este é o momento de nós nos movermos, é o momento de nós sermos movidos pela fé para que os milagres sejam liberados. This is the time for us to move, for us to be moved by the faith. Olha para quem está and do then seu the lado e fala, miracles põe can o pé be na delivered. água. Look to the person next to you and say, Sai step do on the barco, water. Get out rodeia of the as boat. muralhas, Roll up the removam walls. as pedras. Remove the Há stones. milagres There a are ser liberados miracles in sobre this essa place, nação in através this dos profetas do nation, by the Senhor. prophets of the Lord. Quantos creem nisso? Who believe in that? A terceira coisa, The third thing, você vai receber das doenças de morte from disease of death, ressurreição. you will receive resurrection. Versículo 17, o texto diz até o 24. 1 Kings 17:7-24, it says, sometime later, the son of the woman who wanted the house became ill. He grew worse and worse and finally stopped breathing. She said to Elijah, What do you have against me, man of God? Do you come to remind me of my sin and kill my son? Give me your son, Elijah replied. He took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying, and laid him on his bed. Then he cried out to the Lord, Lord, my God, have you brought tragedy even on this widow? I am staying with you by causing her son to die. Then he stretched him out on the boy three times and cried out to the Lord, Lord, my God, let his boy life return to him. The Lord heard Elijah's cry, and the boy life returned to him, and he lived. Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, Look, your son is alive.
Then the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is the truth." Essa palavra se parece muito com a palavra de Jesus ressuscitando Lázaro. That sentence is very similar of Jesus' resurrection Lazarus. Mas há detalhe importante para nós entendermos But there is aqui. an important detail that we need to understand here. Jesus Cristo disse para aquelas irmãs de Lázaro: Jesus said to Lazarus' sisters, esta enfermidade não é para a morte, this illness is not for the death, mas é para a glória de Deus. but is for the glory of the Lord. E nós estamos acostumados And we are so used a primeiro ver para To- depois crer. to see first and then believe. E ali Jesus permitiu que Lázaro morresse e fosse sepultado. And then in that situation, the Lord permitted that Lazarus first died and was to the grave, Porque o nome do Pai precisava ser glorificado because naquela the name situação. of the Father needed to be glorified in that situation. E às vezes quando nós vivemos certos desertos na nossa vida, And sometimes when we face some deserts in our life, nós olhamos para Deus e dizemos: we look to the God and say, tá vendo? "You see, Olha o que aconteceu. look what happened. Eu não disse para você que isso não ia dar I certo. told you that not would work. Olha só o que eu estou sofrendo agora." Look what I'm suffering right now." Mas nós não conseguimos compreender But we cannot understand que certas coisas são levadas ao limite that sometimes a few things go to the limit para que o nome do Pai seja glorificado. for the name of the Lord to be glorified. E quantos aqui querem glorificar o nome do Senhor And nessa who in this situação room que você está want to vivendo? glorify the name of the Lord in the situation that you're facing right now? No versículo 24 desse texto, In the verse 24, na versão A Mensagem, in the verse 24 in this text, in the message, o texto diz assim: it says, a mulher disse a Elias, "The woman said to Elijah," queridos, depois que Elias havia orado para que o menino ressuscitasse. look at this, after Elijah had prayed for that son to come back to life, Agora estou entendendo. he says, I see it all now. Quantos podem dizer assim, agora eu estou entendendo? Who here can say, now I understand, I see it all now? Queridos, a diferença de quem carrega a presença do Senhor The difference of those who carry the presence of the Lord, não é the de presence of the Lord, vermos para crermos, is not to see, to believe, mas é crermos para vermos. but is to believe to see. Quantos entendem isso? Do you understand that? Então talvez hoje você está vivendo uma situação So maybe you're facing a very challenging time que você ainda não viu, that you haven't seen, mas Deus está te chamando nessa manhã but the Lord is calling you this morning para começar a crer to start believing e glorificar ao Senhor, and glorify Him, mesmo diante dessa situação. even though you're facing this situation. Porque primeiro você crê Because first you believe e depois você vê. and then you see. Quantos entendem o que eu estou Do you dizendo? understand what I'm saying? Quantos podem aplaudir o Senhor? Can you give a round of applause to the Lord? Veja o que eu quero dizer nessa manhã. Look what I want to see. Se você for fiel nas pequenas If coisas, you're faithful in the small sobre as things, grandes Deus vai te in the colocar. big ones He's gonna put you there. E Jesus diz para aquelas mulheres: And Jesus said to that woman, eu não te disse did I told you? que se creres verás a glória de Deus? If you believe, you see the glory of the Lord. Talvez você é uma mãe Maybe you're a mother e você quer ver o seu filho dentro desse lugar. and you want to see your son in this place, Você quer ver your o seu kid in this marido place, nesse lugar. your husband in this Você place. quer ver a sua família nesse You lugar. want to see your family in this place. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã em nome de And I want to Jesus. declare in this morning over your life, Enxergue pela fé look with the faith, e algo poderoso começará a acontecer na sua casa and something powerful will start happening in your home e na sua vida. and in your life. E em quarto lugar, And fourth o place, pessoal do louvor pode subir aqui. the worship team can come up. Você vai receber de lugares secos chuva abundante. From dry place, you receive heavy rain.
1 Reis 18:1, o texto diz assim: 1 King 18:1, it says, 1 and 2 says, after a long time, in the 3rd year, the word of the Lord came to Elijah. Go and present yourself to Ahab, and I will send rain on the land. So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria. Versículo 41 diz assim: And Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is the sound of heavy rain. Versículo 45. 45, verse 45. Meanwhile, the sky grew black, with clouds, the wind rose, a heavy rain started falling, and Ahab rode off Jezebel. Havia algo interessante para a gente prestar atenção. There's something interesting that you can look at. A palavra de restauração da chuva The word of restoration to start rain veio sobre Elias e ele declarou para aquele povo. came to Elijah, and he declared to that people. Mas ainda não havia chovido. But there was not raining yet. Havia algo que precisava ser feito entre a declaração e a realização. There was something that needs to be done between the declaration and the actually work. Esse espaço foi preenchido This gap was fulfilled pela oração. with prayer. Deus pode fazer qualquer coisa sem a oração. God can do anything without prayer. Ele não precisa que você ore, He doesn't need you to pray, mas ele escolheu que seja assim. but he has chosen to be like that. Não é o Senhor que precisa da nossa oração. The Lord doesn't need our prayer. Nós precisamos da nossa oração. We need our prayer. E para que as coisas começassem a ser liberado, para que o extraordinário fosse liberado, And for the extraordinary start happening, não era apenas a declaração do profeta. was not only the prophet declaration, Ele precisava orar. he needed to pray. E ele pega o seu discípulo And he bring his disciple e manda ele subir até o alto e olhar, ver se enxergava algum sinal de chuva. Okay, he talks to the young man and asks him to go up and see if he could see any sign of rain. E ele vai por 7 vezes. And he went there 7 times. E todas as vezes que aquele discípulo voltava, And all the times that the young man was going back to Elijah, ele dizia: eu não vejo nada. he was saying, I don't see anything. E às vezes você vai chegar diante de circunstâncias amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. And maybe you're gonna face some circumstance tomorrow and after tomorrow and after tomorrow, E não vai ver sinais nenhum de mudança. and not gonna see any signs of change. Mas isso não quer dizer que as coisas não estão acontecendo. But it doesn't mean that things are not happening. Porque o que aconteceu não foi só o profeta enviar o discípulo para ver os sinais. Because what happened was not only the prophet sending the young man to see the signs. Aquele profeta se ajoelhou. That servant got down in his knees. E a Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça sobre os seus joelhos. And the Bible says that he put his head between his knees. Eu não sei como isso funcionaria. Não sei como seria isso. I don't know how it would Eu não work. posso expressar exatamente o que a Bíblia diz sobre esta posição do profeta. I cannot really represent this position of this prophet as the Bible says, Até porque eu não consigo fazer. even because I cannot do it. Se eu colocar minha cabeça aqui, If I put my head here, eu não sei mais se eu volto. I don't know if I will ever come back. Mas eu vejo o profeta But I see the prophet prostrado diante da presença do Senhor. bound down before the presence of the Lord. E eu, ouvindo a notícia do seu discípulo que não havia sinais de chuva, And listen to what his disciple was saying, there was no sign of rain. eu fiquei imaginando qual seria a oração do profeta. I imagine how was the prayer of this prophet. E no meu coração eu
É como se eu estivesse ouvindo as palavras dele dizendo assim: And in my heart is like I can hear him saying like that. Even when I don't feel it, you are working. Even when I don't see, you are working. You never stop. You never stop working. Algo sobrenatural não estava acontecendo no natural. Something extraordinary, supernatural was not happening in the natural, Mas algo sobrenatural but something estava supernatural acontecendo no reino espiritual. was happening in the spiritual kingdom. Eu quero declarar sobre a sua vida I nessa want to manhã. declare over your life in this morning. Talvez você não esteja vendo. Maybe you're not seeing it. Talvez você não está sentindo. Maybe you're not feeling it. Mas o seu Deus está trabalhando. But your God is working. Enquanto você descansa, While you are resting, Ele trabalha. He works. Enquanto você ora, While you're praying, Ele trabalha. He works. Enquanto você trabalha, While you work, Ele trabalha. He also works. Enquanto você estuda, While you are studying, Ele trabalha. He's working. Deus está trabalhando. God is working. Deus está trabalhando. God is working. Deus está trabalhando. God is working. O seu deserto Your desert não é o lugar que vai te matar. is not a place that are gonna É o kill you. lugar que vai te promover. It's the place that are gonna promote you. Deus está levantando profetas nesta casa God is raising prophets para in this declarar house uma to nação declare in a nation, totalmente salva ao Senhor Jesus. to declare a nation that is completely saved by the Lord. Quantos creem Do nisso? you believe in that? Por favor, fique de pé. Raise your, let's stand up. Levante suas mãos, nós vamos começar a adorar o Senhor nessa manhã. Raise your hand. We're gonna start worshiping the Lord in this E algo morning. poderoso vai começar a ser And liberado something sobre a powerful sua will vida. start on your life. Eu não sei o que você está passando, I eu não don't know sei o que what você you're está facing. vivendo, I don't know what you're living. mas Deus está aqui nesse lugar But e Lord, Ele está the Lord olhando is in para this você place. agora. So for you E now, Ele está vendo o que você está passando, He's seeing o what que you're going você through, está vivendo. what you're living, E Deus se importa com seus filhos. and He cares about His Ele se sons and importa com o que daughters. você está passando. He cares about what you're Ele living. está te tirando desse deserto. He's taking you E from está this te desert. levantando como um profeta nessa geração. And He's raising you as a Levanta suas prophet in this mãos. place. So let's raise our hands. Queridos, eu declaro sobre a sua vida nessa manhã. My friends, I want to declare over your life this morning. Você é um profeta do Senhor. You are a prophet of the Lord. Não julgue o Senhor por aquilo que não está acontecendo. Don't judge the Lord because the thing is not happening, Julgue o Senhor por quem Ele é but judge Him because who He is, e who por quem Ele who he is, representa na sua vida. and what He represents in your life. Porque mesmo que nada esteja acontecendo, Because even though nothing is happening, Ele continua sendo Deus. He's still being God. Mas Deus quer que aconteça. But the Lord wants this to happen. E a única coisa que Ele está procurando em nós And the only thing that He's searching in us são homens e mulheres de fé, are men and women of faith. homens e mulheres de oração. Men and women of prayer. Que Deus abençoe a sua vida. God bless your life.